Boa noite. Recentemente, o governo decidiu atribuir à empresa Vinci Airports a gestão dos aeroportos e aeródromos nacionais. Não se trata de uma privatização, mas sim de uma concessão, ou seja, transferência temporária da gestão dos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, com um prazo bem definido, neste caso, 40 anos. Uma concessão que o governo decidiu fazer sem concurso e optou pelo ajuste direto, o que tem provocado alguma polémica. Este é o principal assunto do programa Ponto por Ponto de hoje, com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. Uma oportunidade para também abordarmos outras questões, como o custo de vida, a dívida pública, entre outras. Começamos por agradecer ao Sr. Ministro Olavo Correia pela disponibilidade em cá estar. Sr. Ministro, só um fait divers, diz-se Vinci Airports ou Vinci, como dizem os franceses? Podemos usar o Vinci. Vinci, portanto, os cabo-verdianos já estão mais habituados ao Vinci Airports. Portanto, para começar, por que a opção pelo ajuste direto? Portanto, muita gente não tem dúvidas de que a Vinci Airports é uma boa operadora aeroportuária, gera mais de 53 aeroportos um pouco por todo o mundo, nomeadamente França, Portugal, Suíça, Brasil e até Estados Unidos, mas a questão que se impõe é por que o governo de Cabo Verde decidiu optar pelo ajuste direto. Muito obrigado pela oportunidade. Permita-me, em primeiro lugar, desejar boa noite a todos os cabo-verdianos no país, na diáspora, mas também endereçar uma mensagem de solidariedade à população e às autoridades da Ilha do Fogo, que estão a enfrentar um incêndio de grande dimensão. Dizer que o governo está a tudo fazer para que este incêndio possa ser extinto, mas também está a mobilizar todos os meios humanos, financeiros e materiais para acudir às populações e para permitir que rapidamente possamos garantir a extinção deste incêndio. Em relação à concessão, a concessão tem a ver com a abordagem estratégica deste governo. Temos duas razões fundamentais que explicam a abordagem e a decisão pela concessão. Uma primeira abordagem tem a ver com o papel do Estado. O Estado hoje não tem de ser um Estado investidor. O Estado não tem de investir em muitas áreas. O Estado deve criar as condições para que os privados investam nos portos, nos aeroportos, na construção de edifícios públicos, nos hospitais, porque o Estado tem limitações, tem limites financeiros e não pode estar a atuar em todas as áreas. Então o Estado deve concentrar-se nas áreas onde só ele pode intervir e nas áreas onde o privado pode estabelecer parcerias para que ele mesmo possa investir. É sempre a melhor solução. Esse é o primeiro princípio. O porquê do ajuste direto? Mas mesmo em concessão pode-se recorrer a concurso. Já vou responder a essa questão. Segunda fundamentação fundamental tem a ver com a abordagem do governo para edificar em Cabo Verde, e a partir da Ilha do Sal, uma zona franco-comercial, um centro internacional de negócios, ancorado nos transportes aéreos, no negócio aeroportuário, mas também no turismo. Portanto, o governo, tendo em conta a sua estratégia, fixou no seu programa de governação a opção pela concessão. A concessão dos aeroportos tem a ver com uma questão estratégica, é uma questão de Estado, é uma questão até de soberania, e nesses processos, não só em Cabo Verde, como em alguns países do mundo, não se vai pela via do concurso público, tipo quem dá mais, tipo não permitir que, à partida, conheçamos o parceiro. Nós decidimos, em primeiro lugar, procurar o melhor parceiro mundial para estar connosco na gestão dos aeroportos. E a Vinci está no grupo dos 5 maiores operadores de aeroportos no mundo e é o primeiro operador privado no mundo. Mas alguma outra operadora aeroportuária mostrou interesse? Não, o interesse com os aeroportos estava aberto o processo, temos manifestação de interesse de outras empresas, mas que não preenchiam os requisitos porque nós queríamos exatamente ter em Cabo Verde quem, em primeiro lugar, demonstra o interesse, em segundo lugar, tem as capacidades humanas, financeiras, operacionais para
edificar em Cabo Verde aquilo que nós queremos que Cabo Verde seja, um centro internacional de negócios e uma zona franca comercial. Porque os aeroportos hoje não são apenas espaços para aterrar aviões e para descolar aviões. Os aeroportos hoje no mundo são centros de negócios, centros de criação de valor, centros que possam criar as condições para que todo o país, toda a economia do país ganhe com externalidades. É isso que nós estamos a tentar montar em Cabo Verde e vamos procurar, neste processo, o melhor parceiro pela via do concurso direto, que está na lei. Os procedimentos foram devidamente tipificados na lei. Que parceiros podiam ser escolhidos nesse processo? E contratamos uma equipa altamente especializada, jurídica, económica e financeira, que, juntamente com a equipa nacional, preparou a proposta, analisou a proposta e avançou o Governo todo um quadro para um processo decisório, demonstrando que a proposta apresentada, e depois podemos esmuciar o conteúdo da mesma, a proposta apresentada é uma proposta boa para Cabo Verde, quer do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista do valor que ela pode vir a criar para a economia cabo-verdiana. Mas as outras operadoras que manifestaram interesse estavam num nível abaixo? Abaixo, não estavam dentro desse perfil que nós definimos à partida. Repare que... Mas chegaram a fazer propostas financeiras? Temos propostas, não, manifestação de interesse, mas não preenchiam os requisitos que nós entendemos que seriam relevantes para avançarmos, porque a lei já diz que teria de ser uma das 5 maiores empresas de gestão aeroportuária no mundo. Isso significa que Cabo Verde, desde logo definiu que era importante termos um melhor à escala global, temos um parceiro que tem credibilidade e, como sabe, a Vansi neste processo está juntamente com o Banco Mundial para o financiamento. A Sociedade Financeira Internacional vai ser a entidade que vai financiar toda esta operação ao longo desses 40 anos. Isso significa que temos aqui uma parceria muito forte, não só da Vansi, mas também do Banco Mundial, através do seu braço financeiro, que é a Sociedade Financeira Internacional, para garantir as condições que tudo aquilo que está previsto em matéria de investimento nos próximos 40 anos possa ser concretizado para o bem de Cabo Verde e para o bem da população cabo-verdiana no país e na diáspora. Mas, segundo os críticos, ao se optar pelo ajuste direto, Cabo Verde perdeu a oportunidade de saber como é que o mercado global avalia os nossos aeroportos e aeródromos. Não, repare que nós contratamos uma equipa especializada, que foi neste caso a Deloitte, que também faz parte de uma das 5 maiores empresas nesta área no mundo, pela MJ ao nível da assessoria jurídica, que analisou a proposta, fez uma comparação em termos de benchmark com outros processos semelhantes que foram feitos ao nível mundial e, com base nessa análise, apresentou uma proposta de decisão ao Governo em que diz que a proposta é boa do ponto de vista económico e financeiro, mas também que a proposta é boa do ponto de vista da criação de valor e que a proposta é boa porque vai ao encontro da abordagem da estratégia do Governo de fazer de Cabo Verde uma zona franco-comercial ancorada no setor do aeronegócio, não é? Do negócio aeroportuário, mas também do turismo, com epicentro a partir da Ilha do Sal. Chegou-se a fazer algum estudo para sustentar esta opção pela Vinci Aeroportos? Não, nós temos... Pelo ajuste direto? Não, exatamente foi essa análise que foi feita, uma análise internacional, por uma equipa independente, que já tem uma experiência de gestão aeroportuária, mas também a Deloitte, né? de apoio aos países que, no fundo, também avançaram para o processo de concessão. Essa equipa especializada que nós contratamos deu-nos todo o apoio no sentido de se avaliar não só a proposta, mas também fazer os benchmarks internacionais, por forma que o Governo possa sentir-se tranquila em relação à decisão final. Ou seja, a proposta não só ela é boa, como quando comparada com aquilo que são os benchmarks internacionais, ela recomenda-se, e foi por causa disso que o Governo também tomou a decisão de se avançar com a concessão dos aeroportos à Vansi. Sr. Ministro, mencionei a questão dos estúdios, a avaliação, porque circulam informações de que foi a Vinci quem elaborou os estudos de avaliação neste negócio onde era parte interessada. Não, a avaliação não. Ela nunca poderia fazer estudos de avaliação, isso é uma falsa informação. É o modelo de governança dos aeroportos. O estudo, quem fez o estudo de avaliação para a decisão do Governo foi a equipa técnica nacional, suportada por 2 gabinetes internacionais reputados que nós contratamos por efeito. A Deloitte, por um lado, e a PLMJ, por outro. Deloitte para a área económica e financeira, PLMJ para a área jurídica e institucional. Foram essas 2 instituições, mais a equipa nacional, que analisou a proposta no sentido de se avaliar se ela é boa ou se ela é má, por um lado, mas se ela vai ao encontro daquilo que são os benchmarks internacionais.
E, de acordo com os elementos que foram remetidos e que foram remetidos ao Governo, a conclusão é que a proposta era boa, não só quando é avaliada na vertente económica e financeira, mas também do ponto de vista daquilo que o Governo pretende fazer de Cabo Verde enquanto centro de prestação de serviços internacionais, uma zona franca comercial e uma zona económica especial ancorada no turismo e no negócio dos transportes aéreos, com epicentro na Ilha do Sal, mas com externalidades para o conjunto da economia cabo-verdiana e para o conjunto das ilhas de Cabo Verde. Sr. Ministro, antes de chegarmos aos montantes propriamente ditos, tanto os partidos da oposição como o próprio Presidente da República mencionaram a questão do ajuste direto. A oposição diz que é um começo pouco transparente, enquanto que o Presidente da República ressalvou, por exemplo, que os concursos garantem maior transparência e melhor acautelamento do interesse público. Como é que vê estas observações? Não, duas questões importantes. Em primeiro lugar, é normal que no processo desta natureza, desta envergadura, que nunca tinha sido feito em Cabo Verde, tem a ver com a construção de aeroportos, possa haver críticas ou até pessoas que podem ter opções diversas. Repare que a oposição, neste caso o PSCV, nunca apoiaria a construção dos aeroportos. Eu acho até que aqui há uma certa... Por quê? Não, por que diz isso? Porque nós temos opções diferentes de governação. Nós somos pelo privado no investimento. Nós somos pela via de que o Estado deve concentrar-se nas áreas onde ele tem o exclusivo. Porque o Governo não tem recursos para estar a investir ao mesmo tempo em todas as áreas que são necessárias e no tempo certo. Para fazer isso, e como fazem todos os países inteligentes, é tentar encontrar uma forma para garantirmos uma parceria entre o público e o privado, na gestão portuária, na gestão aeroportuária, na construção de hospitais, na construção de edifícios públicos e nos mais diversos domínios da atividade económica. Esta é uma opção do Governo, está plasmada no seu programa de governação. O PSCV não tem esta abordagem. Portanto, nunca, mesmo que a gente tivesse ido por um concurso público... Quer dizer, está a referir-se ao facto de PSCV ser da esquerda? Nós já fizemos concurso público em relação à construção de transportes marítimos. O PSCV foi contra. O PSCV é contra o concurso público, é contra ajuste direto quando se trata de privatizações ou de concessões de serviço público. Portanto, o problema do PSCV não é um problema de ser concurso público ou não. Não é uma questão procedimental. É uma questão ideológica. É uma questão de opção de governação. E nós temos de fazer esse confronto. E quanto às observações do Presidente da República? Eu vou lá chegar. Nós podemos confrontar essas abordagens. Nós temos uma abordagem que é clara. O PSCV tem de ser também muito claro neste aspecto para que o debate possa ser construtivo e não ficar à volta de insinuações que de nada ajudem Cabo Verde. Quanto ao Presidente da República, nós respeitamos a posição do Presidente da República, mas, como eu disse, nessas matérias, em várias geografias, não se opta por um concurso público. O problema que se põe aqui não é quem dá mais. O problema que se põe aqui é encontrar um parceiro, o melhor parceiro para 40 anos. Não é quem dá mais. É quem pode ajudar a criar valor e quem apresentar uma proposta que vai ao encontro das ambições do Governo e quem apresentar uma proposta que vai de encontro aos benchmarks internacionais e que seja o melhor que existe hoje ao nível global para ajudar Cabo Verde a avançar. Nós somos um povo. Temos aspirações. Nós queremos estar com os melhores. Nós queremos trazer empresas que de facto sejam capazes de ajudar o país a criar valor no setor dos transportes aéreos, no setor dos transportes marítimos, no setor também aqui da gestão aeroportuária. E avance, a proposta apresentada, depois iremos aos pormenores, com o suporte do Banco Mundial, neste caso da Sociedade Financeira Internacional, porque há aqui duas mensagens importantes. Primeiro, nós temos duas grandes empresas e entidades que estão a confiar no conceito que Cabo Verde tem para a Ilha do Sal e para o conjunto do país em relação à edificação de uma zona económica especial ancorada no aeronegócio e ancorada no turismo com epicentro na Ilha do Sal. E estão disponíveis a investir e ajudar Cabo Verde a concretizar este sonho e a realizar esta aspiração, que é uma aspiração de todos os cabo-verdianos. Questiona-se o tempo da concessão, Sr. Ministro, 40 anos. Considera-se que é muito? Não, repara, é fácil dizer que
40 anos é muito, podíamos dizer que 30 anos é muito, que 20 anos é muito. Esta afirmação... Segundo as pessoas da área, o tempo médio é de 23 anos. Não, 50 anos, tem concessões de 50 anos. Em vários países, concessões de 50 anos, e tem a ver com o volume de investimento, o retorno do investimento, não é? E a criação de condições para que digamos, a abordagem do negócio seja uma abordagem que traga retorno para o investidor privado, mas também traga retorno para Cabo Verde, para a economia cabo-verdiana e para os cabo-verdianos. Nós, a lei prevê até 50 anos, nós ficamos nos 40 anos, que é menor do que aquilo que a lei prevê, e também menor do que aquilo que vários países adotaram em matéria de concessão dos aeroportos. E tem a ver com o estudo económico e financeiro, não tem a ver apenas com o facto de ser 30, 20. Portanto, 40 anos é um período suficiente para garantirmos tudo isso, por um lado, e depois dos 40 anos, todos os aeroportos vão voltar para o governo de Cabo Verde para a gestão. E vai voltar... Mas poderá haver renovação da concessão? Não, mas para 40 anos, depois o governo, claro, terá de analisar e avaliar, nessa altura, qual seria a melhor decisão. Mas nesse momento, falamos de 40 anos. E depois volta para todo o património, vai voltar e vamos ter a AC regular todo o processo, por forma que a concessionária cumpra com as obrigações, quer da AC, como também da ICAO, por forma que os aeroportos possam manter-se permanentemente operacionais e em excelentes condições, permitindo que depois dos 40 anos o governo possa receber todo o seu património à gestão em condições de continuar a ser operado, cumprindo com todas as obrigações, quer da AC como também na própria ICAO. Para quando a assinatura do contrato com a Vinci Aeroports? Não, agora há um procedimento. Desde logo o Presidente da República promulgou o decreto-lei. Vamos, nos próximos dias, publicar a minuta do contrato de concessão. Eu penso que esta minuta vai clarificar muitas questões. Portanto, toda a minuta completa, aquilo que vai ser assinado com a Vinci, vai ser publicado no boletim oficial para que todos os cabo-verdianos possam ter toda a informação de A a Z em relação àquilo que vai ser assinado com a concessionária, neste caso com a Vinci. Nos próximos dias estaremos a publicar a minuta de contrato para que todos os cabo-verdianos possam escrutiná-lo e possam ter toda a informação em relação àquilo que vai ser assinado. Eu espero que nos próximos dias possamos também estar em condições de assinar o contrato com a Vinci. Próximos dias, quando? Primeiro temos de publicar a minuta do contrato de concessão, depois temos que reunir as condições que são precedentes à assinatura do contrato de concessão, nomeadamente as questões relativas à criação da empresa que vai ficar a cargo da gestão aeroportuária, as questões relativas à própria comissão de estabelecimento e outros aspectos jurídicos que constam do acordo que devem ser garantidos antes da assinatura, mas pensamos que se tudo correr bem, durante o mês de junho estaremos em condições de assinar este contrato de concessão para o bem de Cabo Verde e para o bem dos cabo-verdianos. Agora, quanto aos montantes, por este negócio, a Vinci pagará 80 milhões de euros, 8 milhões de contos a Cabo Verde e, além disso, no final de cada ano, Cabo Verde irá receber entre 2,5%, 3,5% ou 7% das receitas. Para melhor percepção dos ganhos neste negócio, pergunto quais têm sido os resultados da ASA na parte da gestão aeroportuária nos últimos tempos? O negócio rentável da ASA são dois. A Firoceânica, que vai manter-se na esfera do Estado, que tem a ver com uma questão de soberania, e o negócio de handling, a Cabo Verde Handling, que vai também permanecer na esfera do Estado. E as ações que a ASA tem na Cabo Verde Telecom e no BCA. Tudo isto vai ficar na esfera da empresa pública ASA. Na questão da gestão de aeroportos, qual era a rentabilidade? Os aeroportos, numa forma geral, são negócios não rentáveis. Têm dado praticamente resultados negativos nos últimos anos. Os aeroportos. Porquê que a Vinci interessou-se? Não, por causa do valor que pode ser criado com os aeroportos. Como eu disse, os aeroportos hoje no mundo, quem viaja sabe disso, os aeroportos não são apenas pistas para ter área escolar. Os aeroportos hoje são centros de negócio. É um centro comercial. Os aeroportos hoje são um centro comercial para trazer pessoas e
concretizar negócios. E essa mais-valia é que torna os aeroportos rentáveis. Quem for a Portugal vê como é que o aeroporto em Lisboa funciona e qual é a componente de valor que é criado pela via do comércio e dos serviços que são prestados nesse aeroporto. Mas isso é válido para qualquer aeroporto à escala global. Portanto, nós vamos receber à cabeça, chamar upfront fee, 80 milhões de euros em duas tranches, uma de 45 e outra de 35, essa é a primeira questão, muito importante. Em segundo lugar, vamos receber uma remuneração variável, conforme bem explicitou, e está previsto também, se houver receitas excepcionais, o Governo de Cabo Verde terá, digamos, a sua cota à parte. Nós estamos a falar só de receitas variáveis, tendo em conta um cenário médio, de um valor de cerca de 320 milhões de euros ao longo dos 40 anos. Significa, só receitas variáveis, tendo em conta um cenário médio, um cenário pessimista, qualquer coisa como 8 milhões de euros por ano durante 40 anos. Mas, ao mesmo tempo, o que é muito importante é que a concessionária vai ser obrigada a fazer investimentos obrigatórios e não obrigatórios no montante global de 715 milhões de euros, sendo que 96 milhões são investimentos obrigatórios e o montante remanescente são investimentos não obrigatórios em função da evolução do tráfego. Significa que, para o Estado, qual é a vantagem para o Estado aqui? Primeiro, o Estado vai receber 80 milhões à cabeça. 35 quando assinar o contrato, mas os restantes 45 dependerão do nível da retoma do tráfego aéreo. Sim, mas tem um prazo limite que tem de ser pago. Portanto, vai ser pago em duas tranches. A primeira tranche logo com o contrato, a segunda tranche tem lá dois critérios, mas até 2025 tem de ser pago a segunda tranche para recebermos o total de 80 milhões. Em segundo lugar, vamos ter uma receita variável que no total, tendo em conta o cenário pessimista, vai rondar qualquer coisa como 320 milhões de euros. Significa 8 milhões de euros por ano. Em terceiro lugar, que é muito importante, esses 715 milhões de euros que o Estado de Cabo Verde poderia estar a investir nos aeroportos, não vai investir e vai ter aeroportos na mesma e vai ganhar com a gestão dos aeroportos, porque quanto mais tráfego houver, mais ganha a concessionária e mais ganha o Estado. Há aqui um incentivo, um bom incentivo, um incentivo correto para que possamos ter mais tráfego. Esses 700 milhões, 615 milhões de euros, o Estado vai poder utilizá-los para investir no quê? Na educação, na saúde, na inclusão social, na proteção das famílias e noutras matérias em que o Estado tem a obrigação de investir e só ele pode investir. E vamos ter um sistema em que o aumento de tráfego é um incentivo correto para a concessionária e que vai trazer vantagens para Cabo Verde. Porque, repare, nós somos um país pequeno, 500 mil habitantes. Esse país pequeno, com essa dimensão da população, não conseguirá ir longe. Cabo Verde precisa de população. E para ter mais população, temos de ter soluções disruptivas. Cabo Verde, se continuar a fazer o mais do mesmo e não tomar decisões corajosas para quebrarmos o status quo e para garantirmos aos jovens cabo-verdianos novas e melhores oportunidades, vamos chegar a uma solução de bloqueio ao nível do crescimento económico. Temos de tomar decisões corajosas e essas decisões permitam-nos trazer mais tráfego, trazer mais mercado, trazer mais população que vem do exterior para Cabo Verde. Isso cria mais mercado para os agricultores, mais mercado para aqueles que estão no turismo, mais mercado para aqueles que estão na área dos combustíveis, mais mercado para aqueles que estão na área de incoming, mais mercado para aqueles que estão na área dos transportes e das tecnologias e cria oportunidades para os jovens cabo-verdianos que estão a demandar novas e melhores oportunidades. Se nós continuarmos em Cabo Verde de forma cómoda a fazer mais do mesmo, não podemos exigir que o nosso país seja um país desenvolvido. Mas terão de ser decisões acertadas, Sr. Ministro. Não, as decisões são acertadas tendo em conta os elementos que existem no momento da decisão. Repara que qualquer político... No caso da privatização da TACV foi tudo menos acertado. Não, repara, qualquer político que toma uma decisão com base em pressupostos. É óbvio que hoje eu tenho mais informações do que ontem, mas eu tomei a decisão ontem. A decisão tem de ser avaliada com base nos pressupostos da altura. E quando se vê que há alteração de circunstâncias, nós temos que ter capacidade para ajustarmos, para corrigirmos a rota, para introduzirmos alterações
para que as soluções possam ser, a cada momento, as melhores para o nosso país. E nós, se tivermos medo de errar, não tomamos a decisão. A pior coisa que pode acontecer ao nosso país é o imobilismo. É estarmos parados porque, se tomarmos uma decisão, alguém vai criticar. Se tomarmos uma decisão, ela pode ser errada. Mas decisões que levem a se gastar muito dinheiro e depois não ter resultados, como o caso da TSV. Não, mas repara, isso também é uma grande falácia. Repara que, na maior parte dos países do mundo, os Estados investem nas suas companhias aéreas. Sabe que em Portugal per capita gasta 7 vezes mais do que nós em Cabo Verde gastamos per capita com a nossa companhia aérea. A maior parte dos países do mundo, olha, a Ryanair tem prejuízos, não é? A TAP tem prejuízos. Eu posso dar aqui uma lista enorme de empresas de aviação civil que dão prejuízo todos os anos. Porque as empresas que estão nesse setor não podem ser avaliadas apenas pelo seu balanço. É um euro. Qual é a vantagem dessas empresas, as companhias aéreas para o país? São as chamadas externalidades. É o valor que ela cria para o conjunto da economia, para o turismo, para o setor dos combustíveis, para o setor do incoming, para o setor do handling, para o setor dos transportes, não é? Para o setor do digital, para o setor da agricultura. Portanto, são essas externalidades que devem ser também colocadas na análise para podermos avaliar a importância de uma empresa de transportes aéreos ou não. Porque, caso contrário, se for apenas pelo resultado do líquido da empresa, teríamos pouquíssimas empresas de aviação civil no mundo. Mas repara, um país pequeno e sem recursos como Cabo Verde não se pode dar ao luxo de estar a gastar dinheiro com privatizações mal feitas depois para voltar a corrigir. Não, essa afirmação acho que não é boa. Sim, eu acho como que... assim? Cabo Verde é um país pequeno e pobre. Não, Cabo Verde não é... Eu não disse pobre, eu disse sem recursos. Não, é a mesma coisa. Cabo Verde não é um país pequeno e tem recursos que tem. Aquilo que nós temos de fazer é gerir os recursos que temos e tomar decisões corretas. Porque se nós pensarmos que Cabo Verde é pequeno, não tem recursos, Cabo Verde é pobre, estamos tramados, porque estamos condenados ao imobilismo. Cabo Verde tem recursos endógenos, Cabo Verde tem sol, Cabo Verde tem praia, Cabo Verde tem muito mar, Cabo Verde tem homens e mulheres jovens capacitados, altamente capacitados. Cabo Verde tem uma diáspora muito forte e que está muito engajada em investir na economia cabo-verdiana. Cabo Verde tem recursos, Cabo Verde tem oportunidades. Nós temos que ter capacidade para tomarmos as decisões corretas e transformarmos esses ativos em oportunidades para os nossos jovens, as nossas mulheres, que são talentos, que estão a empreender hoje em Cabo Verde, nos mais diversos domínios de atividade económica, que estão no país, mas também todos os nossos conterrâneos que estão na diáspora e que são cabo-verdianos de sucesso nos mais diversos domínios e que estão disponíveis a continuar a investir em Cabo Verde. Portanto, o que estou a dizer é, as companhias aéreas, a maior parte delas são deficitárias. E Cabo Verde, enquanto país pequeno, insular, arquipelágico, para ser grande, precisa de fazer 3 coisas. Primeiro, investir na conectividade. Conectividade aérea, conectividade marítima, conectividade terrestre e conectividade tecnológica. É fundamental. Mas, ao mesmo tempo, tem de investir na qualificação dos recursos humanos, porque são os homens que se conectam com os outros à escala global. E, por outro, Cabo Verde tem de apoiar os talentos que são empreendedores. Não há país desenvolvido sem homens e mulheres empreendedores e empreendedoras. E nós temos de criar as condições para que Cabo Verde, os cabo-verdianos, possam empreender, possam inovar, possam criar valor e possam ajudar o país a acelerar a sua dinâmica de desenvolvimento de Cabo Verde com decisões corajosas e acertadas, mas acompanhando sempre a evolução para lá onde for necessário corrigir. Não podemos ter nem medo de corrigir e nem sentirmos diminuídos, porque é normal num processo de governação que decisões possam ser tomadas, possam ser corrigidas, possam ser melhoradas, sempre com o objetivo de servirmos melhor o nosso país a cada momento em relação a cada decisão. E voltando à questão da concessão dos aeroportos, sabe-se que o Governo já criou uma equipa multidisciplinar para acompanhar este negócio e assegurar o bom cumprimento do contrato. Quem são os integrantes desta equipa? Repara, nós estamos a lidar com grandes empresas. São multinacionais, cotadas em bolsa, em mercados internacionais altamente sofisticados. Temos um contrato para 40 anos, que é um contrato complexo, que envolve questões operacionais, questões financeiras, questões económicas.
e temos de ter uma equipa para gerir o contrato. Uma equipa Quem são os integrantes? de nacionais, mas também vamos contratar empresas internacionais reputadas por efeito. Aqui é o caro que sai barato. Portanto, nós temos que montar uma equipa forte de nacionais. Aqui também nós não podemos ter medo de aprendermos com os outros, tendo em conta a sua curva de experiência. Nós nunca fizemos... Mas a equipa já está montada, Sr. Ministro. Está a ser montada. Nunca fizemos a concessão. Nunca gerimos um contrato de concessão. Portanto, temos de ter a abertura e a humildade para recrutarmos competências internacionais nas áreas jurídicas, nas áreas operacionais, mas económica ou financeira, para ajudar o governo de Cabo Verde a gerir, juntamente com o nosso staff nacional, esse contrato, prevenindo os riscos, como é evidente, e garantindo que a concessionária cumpra integralmente e a todo o tempo com as suas obrigações que decorrem do contrato assinado com o governo de Cabo Verde, e a própria lei obriga o governo a criar esta unidade, esta comissão de acompanhamento, que eu penso que é um instrumento, um veículo muito importante, porque nós podemos assinar um bom contrato, mas se ele não for bem gerido, podemos ter riscos aqui acrescidos. Portanto, é fundamental que tenhamos uma equipa altamente competente, altamente especializada, de nacionais e internacionais, e de cabo-verdianos que podem estar na diáspora, para ajudar o governo a geri-lo durante os próximos 40 anos. Uma questão importante, haverá grupos profissionais que serão dispensados ou alvo de despedimento coletivo no âmbito deste processo? Qual será o futuro dos trabalhadores da ASA? Não, os trabalhadores da ASA, os direitos adquiridos serão todos garantidos. Claro, a maior parte vai continuar na nova empresa, e aqueles que estão na idade avançada querendo podem ir para a reforma antecipada, podem ir para a pré-reforma. Portanto, em relação aos trabalhadores, será cumprido integralmente aquilo que nós pensamos que deve ser feito. Que é verdade que na proposta vinculativa o Estado, o Governo, assume todas as responsabilidades pelos encargos resultantes de conflitos e reivindicações dos trabalhadores? Não, repara, se houver qualquer questão jurídica antes da concessão, portanto, é óbvio que isso decorre, digamos, de um processo normal jurídico contratual. Mas aquilo que está previsto no contrato, que vai ser assinado, é que a maior parte dos trabalhadores que estão na ASA vão para a nova empresa e que todos os direitos adquiridos dos trabalhadores serão integralmente respeitados. O governo está cá e estará cá, no diálogo com o sindicato, com os trabalhadores, para garantirmos que isso aconteça. Mas está também no contrato que a concessionária tem a obrigação de privilegiar as empresas nacionais que gravitam à volta do negócio aeroportuário em relação à aquisição de serviços, desde que preencham os requisitos de qualidade e de preço. No mínimo, 30% de todo o serviço a ser comprado no quadro da gestão aeroportuária tem de ser serviços comprar às empresas detidas por nacionais cabo-verdianos e empresas cabo-verdianas residentes em Cabo Verde. Portanto, garante-se que os interesses dos trabalhadores serão salvaguardados durante este processo e que antes da concessão o Governo irá responsabilizar-se por tudo? Não, nós não temos nada a responsabilizar, isso é um dispositivo contratual. Eu acho que os trabalhadores, esta é uma obrigação do Governo, que é defender a sua população. Nós temos que defender os trabalhadores da ASA. Os direitos adquiridos não podem ser tocados, não podem ser violados. E temos que fazer tudo para que o máximo dos trabalhadores possam transitar para a nova empresa. E aqueles que estão numa idade avançada... E se não for o caso? Não, se não estão numa idade avançada, vão para a reforma. Pode haver casos que são marginais, não é? De pessoas que podem não estar adaptadas para determinadas funções. Neste caso, far-se-á uma negociação por muito acordo e resolver-se-á o problema. Portanto, trabalhadores, o Governo, tudo fará para que os interesses e os direitos adquiridos possam ser salvaguardados. Aliás, esta é uma obrigação do Governo da República de Cabo Verde, que é defender os seus, que é defender os trabalhadores da empresa que está a ser, cujo ativo está a ser concessionário, está a ser posto à disposição da concessionária para a gestão. E o Governo garante isto e vamos iniciar um processo de diálogo com os sindicatos para que tudo isto fique devidamente salvaguardado em parceria com a concessionária que vai assinar o contrato com o Governo da República de Cabo Verde. Qual será a próxima concessão ou privatização, Sr. Ministro? Repare,
Maria de Luz, nós em Cabo Verde temos duas opções. A opção que está em vigor hoje é aquela que nós já conhecemos. Okay? Dá para fazer algumas coisas, mas o país continua ainda com muita pobreza, com muito jovem no desemprego. Qual será a próxima empresa na fila para a privatização? Isso é importante enquadrar. E por isso que nós temos que ser ousados. Nós vamos, no quadro da agenda que estamos a trabalhar, temos já 6, 7 empresas importantes que estão no pacote para privatizar ou concessionar. Quais? Serviço, energia, água e elétrica. Privatizar ou concessionar? Privatizar ou concessionar. Os modelos, os estudos vão... Ainda não foram... Os estudos vão... Ainda não se decidiu. Os estudos vão indicar. Segundo, os portos. É na POR. É na POR, os portos. Portanto, modelo de concessão ou de licenciamento. Os estudos também vão decidir. Em terceiro lugar, a Emprofac, distribuição de medicamentos. Também está no processo para ser privatizado. O negócio do handling, Cabo Verde Handling, também faz parte do pacote que nós estamos a tentar encontrar soluções do ponto de vista de privatização. Depois temos a própria Cabo Nave, que é uma empresa importante para Cabo Verde. Cabo Verde é um país 99% mar, precisa de transportes marítimos e tem de ter uma empresa para garantir a reparação naval. Isso é um aspecto crítico para Cabo Verde. E, portanto, nós temos de reestruturar essa empresa e privatizar, sendo possível, para que ela possa prestar serviço não só aos barcos que navegam nos mares de Cabo Verde diretamente, mas também a todos aqueles que passam por Cabo Verde. Portanto, são essa, e depois tem a concessão dos aeroportos também, que agora vai ser terminar esse processo inicial em termos de assinatura do contrato de concessão. Portanto, são áreas importantes para Cabo Verde, que tem a ver com gestão portuária, gestão aeroportuária, a questão que tem a ver com a energia, distribuição de medicamentos, são áreas fundamentais para Cabo Verde e temos ainda mais 2 empresas que também estão no pipeline. A Cabo Verde Telecom, como sabe o Estado recomprou as ações e vai ter de revender, e também a própria Caixa Económica, onde o Estado ainda tem também uma parte das ações, nós queremos vendê-las de forma que a governação continua de uma forma sustentada, como maioria pública, mas não tem que ter a totalidade do capital público ou a maioria expressiva do capital público como temos hoje na Caixa Económica. Portanto, já se fala na reprivatização da TACV daqui a 2 anos. Isso veremos, os estudos estão a ser feitos agora, neste novo contexto, porque, repara, aqui eu gostava de dizer aos cabo-verdianos o seguinte, Maria de Luz. Cabo Verde é um país que precisa de conectividade. Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Cabo Verde não consegue dar um passo sem que tenhamos resolvido os problemas da conectividade aérea, marítima, terrestre e tecnológica e digital, para conectar Cabo Verde com o mundo e com a sua diáspora. E se nós estamos de acordo com isto, o governo, nas áreas que não são rentáveis, o governo tem de financiar. Portanto, se o governo quer promover a conectividade aérea, que é um setor que não é rentável, o governo tem de financiar. Não tínhamos dúvidas quanto a isso. A questão é quanto é que pode injetar por ano para isto e fazê-lo de forma transparente no orçamento do Estado. Olha, é assim que faz Senegal? Maria acha que a ir Senegal é rentável? Acha que a ir Maurício é rentável? Acha que a companhia as demais companhias africanas são rentáveis? As europeias, TAP, quanto sabe? Só TAP. Nos últimos 3 anos, o governo injetou mais de 3 mil milhões de euros na TAP. É mais de 1.000 milhões de euros por ano. Acha que o governo português é um governo irresponsável? Não sabe o que está a fazer? Mete dinheiro na TAP apenas porque gosta da TAP? Mete dinheiro porque sabe que a TAP traz vantagens para além daquilo que é o balanço da empresa. Traz vantagens para a economia, traz volume, traz tráfego, traz mercado, traz população. E Portugal tem avançado muito com a gestão aeroportuária e com o aumento do tráfego aéreo. Portanto, se nós estamos a afirmar, estamos de acordo que a conectividade é importante, temos de investir na conectividade aérea, estamos a construir estradas. Essas estradas são financiadas por quem? Pelo Estado de Cabo Verde. Estamos a investir na conectividade tecnológica, que é fundamental. Essas infraestruturas são, grande parte, públicas. Portanto, nós temos de, com base no estudo, saber qual é o melhor modelo
qual é o montante que tem de ser alocado por ano e inscrevê-lo de forma clara e transparente no orçamento do Estado para que todos os cabo-verdianos saibam. Ou nós decidimos que isso não é importante, não colocamos nada no orçamento, não financiamos nada e o país fica bloqueado, o país fica parado e os jovens vão começar a ver navio porque não vai existir oportunidades novas e melhores para os jovens cabo-verdianos e isso nós não queremos para o nosso país. Eu acho que nenhum jovem quer isto para Cabo Verde. Vamos ganhar tempo. Falou na TAP, lembrei-me de um assunto. Portanto, de acordo com a proposta vinculativa apresentada à Vinci, portanto, a Vinci irá constituir uma sociedade de direito cabo-verdiano com a ANA, Aeroportos Portugal S.A., que será titular de 30% das participações sociais. Esta parte é um pouco confusa, já que se sabe que é a Vinci quem gera os Aeroportos de Portugal. Como é que a ANA entra neste negócio? Não, a ANA também está em Portugal. Portanto, a ANA é parceira da Vinci na gestão aeroportuária e a Vinci vai criar uma empresa em Cabo Verde e convidou a ANA para entrar com 30% do capital, assim como convidou também a Sociedade Financeira Internacional, que é o braço financeiro do Banco Mundial, para entrar como parceiro financeiro. Portanto, normal, numa operação dessa natureza, eu acho até que cria mais valor, temos parceiros mais diversificados, com países que são amigos de Cabo Verde, Cabo Verde é um parceiro especial da própria União Europeia, e vamos ter também o Banco Mundial a entrar com a CFI nessa operação, o que credibiliza a operação e reforça a confiança no conceito que temos estado a comunicar para a economia cabo-verdiana e que o nosso primeiro-ministro, Luís Correia Silva, tem sempre referenciado e tem feito disto uma abordagem estratégica para o futuro de Cabo Verde, ou seja, as zonas económicas especiais, os centros internacionais do negócio, não é? Os hubs internacionais, nomeadamente tecnológico, mas também do conhecimento. Ainda hoje assinamos um grande acordo com a PricewaterhouseCoopers para criar em Cabo Verde um hub do conhecimento, para formar jovens cabo-verdianos qualificados para o mercado de trabalho em Cabo Verde e em todos os demais países do mundo. Portanto, esta abordagem estratégica é fundamental para avançarmos para uma solução disruptiva, para sairmos do status quo, do mais do mesmo, desse ramo-ramo que apenas permite gravitar à volta do mesmo. Nós temos que, com responsabilidade, como é evidente, com responsabilidade, tomar decisões corajosas para podermos aumentar o potencial de crescimento da nossa economia e criarmos novas e melhores oportunidades. Porque repara, Maria, isso é importante. Os jovens cabo-verdianos hoje, qualificados, não querem trabalhar nos hotéis como camareiros, como empregados da limpeza e muitos até nem na cozinha. São jovens qualificados, são engenheiros, são doutores, são juristas, são diplomados nas mais diversas áreas. Esses jovens almejam um emprego qualificado e bem remunerado. Isso não pode ser conseguido com o status quo e com mais do mesmo. Tem de ser conseguido com soluções novas, disruptivas, corajosas, mas responsáveis. E acertadas também. Sim. Sr. Ministro, mudando de assunto e falando da questão do custo de vida, como entender que haja degradação acentuada do poder de compra e não haja um reajuste salarial? Olha, Maria, é o seguinte. Cabo Verde vive uma crise. Depois da pandemia da Covid-19, que nós fizemos um grande esforço, a nação cabo-verdiana, e tivemos a sorte, e temos a sorte de ter à frente do governo o Dr. Luís Correia Silva, que é um líder corajoso, determinado, calmo, sereno, que é um líder que está adaptado para momentos de crise. Conseguimos fazer uma boa gestão da pandemia da Covid-19, na vertente económica e sanitária, particularmente. Cabo Verde, eu estive na Assembleia Anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, é referenciado como sendo um exemplo na gestão da crise. Depois veio a guerra na Ucrânia. E nem sequer estou a falar da seca, da guerra na Ucrânia. Essa guerra na Ucrânia, em termos económicos e financeiros, tem potencial para ser pior ainda do que a pandemia da Covid-19. E, portanto, há aqui consequências que decorrem de movimentos internacionais que têm a ver com o aumento do preço no mercado internacional, com a disrupção na cadeia de valor. E o governo de Cabo Verde, como os demais governos, não pode anular esse efeito. Quem diz... Mas tende a haver almofadas. Estamos a fazer, estamos a tomar medidas. Repara, o governo de Cabo Verde... ainda não se sente os efeitos, as medidas não estão a ter repercussão. Não se sabe porquê, é por causa de uma simples razão. Repare, eu dou um exemplo simples. No mês de março, se o governo não tivesse tomado as medidas que tomou, sabe qual seria o aumento do preço dos combustíveis? Não deve saber. Não sabe. Talvez tenhamos aqui um problema de comunicação. Seria de 35%. Ou seja, se o governo não tivesse feito nada,
os combustíveis aumentariam em Cabo Verde 35%. Ou seja, não aumentou 35%, aumentou 5%. Porquê? Porque o governo... Este mês já aumentou mais do que 5%. Não, sim, mas repara, mas o problema é, se o governo não tivesse feito nada, qual seria o aumento? Porque as pessoas não podem avaliar apenas o aumento. Porque esse aumento que estamos a ter hoje é muito inferior ao aumento que decorre da evolução dos preços no mercado internacional. Porquê? Porque o governo está a intervir. Isso vai custar, e está a custar muito, digamos, aos cofres do Estado e vai custar ao erário público, mas pensamos que é fundamental preservar o poder de compra, sobretudo das camadas menos procedentes, das famílias mais pobres, que precisam de uma intervenção da parte do Estado, mas também ao nível da classe média. E nós estamos a intervir e vamos continuar a intervir no limite das nossas possibilidades. Agora, nós não podemos esquecer, nenhum cabo-verdiano pode esquecer-se disso. Estamos a viver não são duas, são três: seca, a pandemia e agora a guerra na Ucrânia. Portanto, temos que sentir o efeito disto tudo. É impossível o governo de Cabo Verde anular o efeito da seca, anular o efeito da pandemia da Covid-19, anular o efeito da guerra na Ucrânia através de recursos orçamentais que o governo não tem. Mas é impossível. O governo está a falar de problemas em termos de recursos praticamente desde 2017, por causa daquele primeiro ano de seca em 2016. Depois, num encontro com os jovens, o senhor ministro fez uma afirmação que tornou-se famosa, de que em Cabo Verde há dinheiro que nunca mais acaba. Entretanto, agora as pessoas estão a apertar o cinto, porque continuas a falar de crise. Não, mas para, é que essa afirmação que está a fazer é uma afirmação que está fora do contexto e que foi utilizada de forma abusiva para dizer aquilo que eu não disse. Eu nunca disse isso. Repara, nós vivemos numa economia monetária. A economia que vivemos hoje no mundo é uma economia monetária. Aliás, hoje falamos até da moeda digital, da criptomoeda, do blockchain. Portanto, uma economia monetária que cresce todos os anos, a moeda tem de crescer. Portanto, aquilo que eu disse era, nós temos que retirar da nossa cabeça que o problema maior que temos em Cabo Verde é o financiamento. Porque se pensarmos assim, estamos bloqueados, parados. Porque se o problema é financiamento, eu não me esforço porque não há solução. Sr. Ministro, era um encontro com jovens. Não, com jovens, não. No Fórum do Sal. E o Sr. Ministro disse que... Não foi no Fórum do Sal. Foi aqui na... Era um encontro dos jovens. Não, foi na Caixa Económica. Eu vou explicar. Foi na Caixa Económica. Eu estava a dizer que o mercado financeiro cabo-verdiano tem excesso de liquidez. Era para os promotores. Portanto, quem vai ao banco comercial em Cabo Verde, bancos comerciais têm excesso de liquidez, têm excedentes de liquidez que quer aplicar. Portanto, se alguém tiver um bom projeto, se alguém tiver boa governança, se alguém for transparente na gestão daquilo que tem enquanto promotor e tiver um bom track record, não pode ter dificuldades no sistema bancário, no sistema financeiro. É isso que estava a dizer aos jovens, estava a estimulá-los para não terem... apresentarem propostas, para não terem, porque há muito financiamento, há muito dinheiro. Exatamente, para não terem medo de apresentarem propostas, porque nós temos dinheiro para financiar no sistema. Não estava a falar do Estado, estava a falar do sistema financeiro, do sistema bancário. Eu volto a repetir, temos um sistema que é excedentário em matéria de liquidez e a economia monetária que nós vivemos hoje é uma economia que cresce todos os anos. Se a economia cresce, a moeda tem de crescer, tem de haver mais liquidez. Portanto, isso decorre de uma interpretação normal de qualquer economista. Agora, quando a pessoa quer tentar confundir, vai fazer uma interpretação que não tem nada a ver com aquilo que eu disse, para tentar, digamos, atingir objetivos inconfessos, que eu penso que não faz nenhum sentido. Aliás, nós temos de motivar as pessoas, Maria Lourdes. Nós temos de motivar os jovens. Cabo Verde é um país que tem aspirações. Nós não podemos ficar bloqueados ou a pensar que temos limitações que não podemos ultrapassar. Não. O meu papel é estimular os jovens, é desafiar os jovens, é criar as condições para que os jovens possam fazer acontecer e não tentar aqui com os argumentos bloquear a criatividade dos jovens, bloquear as suas iniciativas e impedi-los de sonhar grande. Cabo Verde é um país que é grande, os jovens têm de sonhar grande e nós que estamos na política temos de tudo fazer para que os jovens possam realizar e concretizar os seus sonhos. E lá onde houver obstáculos, temos de eliminá-los. Portanto, ainda relativamente ao custo de vida, o Governo vai ou não reduzir a carga fiscal para provocar o abaixamento dos preços dos bens? Porque mais de 2.000 produtos tiveram um aumento de direitos de importação na ordem dos 5%. Repara, o orçamento é sempre um jogo de equilíbrio. Se o Governo reduz os impostos, o que é que tem de fazer? Tem de reduzir a despesa. Portanto, se eu reduzir os impostos em 10, tem de me dizer onde vou reduzir os 10. Vou reduzir no quê? Nos salários dos funcionários públicos, vou reduzir
nas transferências de renda que eu faço para a população mais pobre, vou reduzir nos medicamentos que as pessoas precisam para ter uma vida saudável e para terem condições para se cuidarem do ponto de vista da sua saúde, onde que eu vou cortar? Há aqui um equilíbrio que tem de ser feito, tem de ser garantido. O Estado, aquele Estado que as pessoas pensam que tem recursos para investir, não existe. O Estado vai buscar os impostos para realizar despesas. Se há menos impostos, tem de haver menos despesa. Se há mais despesa, tem de haver... É sempre possível cortar em despesas. Repara, tem de haver mais impostos. Repara que, o governo que nós fazemos parte e que tem à sua frente o Dr. Luís Correia Silva, foi o governo que mais investiu na área social nos últimos 5 anos. Nós mais do que duplicamos as transferências sociais. O valor no orçamento para a inclusão social mais do que duplicou. De 4 milhões de contos em 2016 para mais de 9 milhões de contos. Quando as pessoas vêm para isto, os analistas que não têm noção de Cabo Verde, dizem que Cabo Verde está perante um choque. Porque aumentamos muito. Por causa do quê? Isso é um governo que aposta nas pessoas. É um governo sensível às necessidades das pessoas. É um governo que investe no capital humano, que investe no social. Não é apenas uma narrativa, basta olhar para os números para verificar que assim é. Mas isso só será possível, Maria Dolores, se nós tivermos um Estado social forte. Tem de ser financiado. Com o quê? Não é com a dívida, é com os impostos. Se nós queremos que não haja pobreza absoluta em Cabo Verde, não haja pobreza extrema em Cabo Verde, que todos possam ter uma vida digna, que o Estado deve fazer a intervenção financeira, o dinheiro tem de vir regulado, tem de vir dos impostos. Portanto, se um Estado social quer ser forte, temos de ter receitas públicas para financiar esse Estado social. Isso é uma opção que o país tem de tomar. Agora, o que nós não podemos fazer é querer um Estado social forte e depois ter um sistema tributário que não permite garantir o funcionamento deste Estado social. Isso conduz ao colapso do sistema económico. A ver, tem 3 questões fundamentais a preservar: a estabilidade da sua moeda, a convertibilidade da sua moeda e a garantia da livre circulação de capitais. Se não for gerir através de uma política orçamental que seja equilibrada, vamos pôr em causa a estabilidade da moeda, a inflação, vamos pôr em causa a convertibilidade, vamos pôr em causa a livre circulação de capitais, que são ativos fundamentais para concretizarmos a visão que temos para Cabo Verde. E onde é que entra a dívida pública nesta equação toda? Uma dívida que neste momento é considerada muito elevada. Em março deste ano atingiu 281.885 milhões de escudos, equivalendo a cerca de 150% do PIB. Olha, essa é mais uma questão importante. Agradeço pelo facto de ter colocado essa questão. Ok. Os cabo-verdianos, a maior parte percebe que temos um país que está endividado e tem uma dívida que é elevada. Nós, até 2019, estávamos numa trajetória de decréscimo da dívida pública em porcentagem do PIB, mas com a pandemia da Covid-19 e agora com a guerra na Ucrânia, a tendência é de aumento. Ok, isso é verdade. Já vinha aumentando. Não, até 2019 estava numa trajetória de decréscimo da dívida pública em porcentagem do PIB. A dívida nominal aumenta. Se nós investimos com a dívida nominal tem de aumentar. Agora, em porcentagem do PIB é que diminuiu. Repare, se os cidadãos... Mas agora aumentou comparativamente a 2021. Não, mas tem a ver com a gestão das consequências da pandemia da Covid-19 e agora com a guerra na Ucrânia. Mas eu vou lhe responder. Repara que, se nós considerarmos que Cabo Verde tem uma dívida elevada, isso é facto, não é? Mas, ao mesmo tempo, estamos a querer que Cabo Verde invista nos portos, nos aeroportos, nas estradas, na comunidade tecnológica, na saúde, nos medicamentos, na inclusão social, na promoção empresarial. Onde é que ele vai buscar o dinheiro? Onde? Nós não podemos querer uma coisa e o seu contrário. Quer dizer, querer que Cabo Verde não aumente a dívida, mas ao mesmo tempo estar todos os dias a fazer propostas para aumentar a dívida. Quando o Estado compensa e intervém para evitar o aumento de preços, está a aumentar a despesa. Portanto, nós, por causa disso mesmo, que temos que ter uma abordagem de parceria público-privado para que nas áreas onde nós temos retorno futuro, possamos mobilizar privados para investir. A dívida cabo-verdiana é elevada, ela ainda é sustentável e temos de trabalhar para evitarmos qualquer perigo no que tange à insustentabilidade da dívida pública cabo-verdiana. Resumidamente, qual é o plano para reduzir o estoque da dívida? Temos quatro pilares fundamentais. Resumidamente. Primeiro, a economia tem de crescer e temos de apostar na diversificação da economia cabo-verdiana.
E a questão da gestão aeroportuária tem a ver exatamente com esta abordagem. Diversificar a economia cabo-verdiana, trazer novos pilares para a nossa economia. A economia azul, a economia verde, a economia digital, as zonas económicas especiais, o aeronegócio, mas também a transição energética e a economia do conhecimento. Muito importante, acelerar a dinâmica de crescimento da nossa economia. Em segundo lugar, temos de ter uma máquina fiscal mais eficiente. Temos ainda, embora a nossa máquina tenha estado a melhorar, mas temos ainda em Cabo Verde muita fuga, fraude e evasão fiscais. Temos de combatê-las. Combater a fuga, combater a fraude e combater a evasão fiscais através do quê? Através da digitalização e da desmaterialização de todo o serviço da gestão da administração tributária. Por forma a que ninguém possa estar em condições de fugir aos impostos. E nós temos, por outro lado, de formalizar a economia cabo-verdiana. Não podemos ter uma economia de informais. Não é? A bagunça, a desordem não serve nenhum país. Nós temos que ter a formalização. Por outro lado, em terceiro lugar, temos de racionalizar as despesas, sejam elas de funcionamento, sejam elas de investimento. E nós temos que revisitar. Já se começou a fazer este exercício? Temos de fazê-lo com... Olha, é o seguinte, Cabo Verde é um pequeno país. Nós temos de ter aqui um enorme sentido de economia institucional. Economia institucional, por forma que o Estado, enquanto tal, possa consumir menos. E os investimentos devem ser selecionados de tal forma que sejam os melhores no momento certo e sejam também momentos de aceleração da dinâmica de crescimento da nossa economia. Um terceiro pilar importante. E por último, um quarto pilar tem a ver com as empresas públicas. Evitar que as empresas públicas possam representar um risco fiscal acrescido. Por isso, estamos a privatizar, estamos a concessionar e estamos a montar um sistema de seguimento ao nível do Ministério das Finanças e de avaliação. E ainda hoje tive uma reunião com grande parte dessas empresas. Nós temos que ter informação em tempo certo para acompanharmos cada empresa pública, para podermos medir os riscos, avaliar os riscos e tomar medidas preventivas para evitarmos que, no futuro, possam representar um risco fiscal adicional. Então, com esses 4 pilares que temos aqui, mais, digamos, a abordagem que estamos a fazer quanto a novas modalidades de gestão da dívida pública cabo-verdiana. Estamos a negociar com alguns parceiros bilaterais. Eu acho que com esses 4 pilares, mais um, que tem a ver com a renegociação e com as novas modalidades de gestão da dívida pública, teremos as condições para colocarmos a dívida pública num patamar que seja de maior segurança do ponto de vista da sua sustentabilidade. É um trabalho que tem de ser feito com urgência e nós estamos e temos o mandato da parte do Sr. Primeiro-Ministro, está a liderar isso, para apresentarmos propostas que possam permitir garantir isso aos cabo-verdianos. Estamos muito engajados em fazer com que isto aconteça. Sr. Ministro, já a penúltima pergunta. O Governo tem estado a apostar nos fóruns de investimento. No próximo mês haverá outro na Ilha do Sal. Já realizou o Fórum de Investimento em Paris, inclusive Dubai. E qual tem sido a utilidade destes fóruns de investimento comparativamente aos gastos? Repare, esse é mais um tema também muito polémico, mas que... muito rapidamente. Não, penso que isso deve ser desmistificado. Cabo Verde é um pequeno país. Cabo Verde, para ser grande, tem de estar ligado com o mundo. Aliás, muitas soluções em Cabo Verde têm de ser vistas de fora para dentro, não de dentro para fora. Não só por causa da nossa diáspora, mas porque temos uma curva de experiência no mundo que temos de aproveitar para podermos avançar mais rápido e com mais segurança. Se Cabo Verde não se mostrar ao mundo, se Cabo Verde não tiver condições para fazer a sua promoção à escala global, para identificar empresários, para demonstrar aquilo que nós somos, um país estável, um país credível, um país de oportunidades, o país não avança. Quais têm sido os resultados destes fóruns? Os vários investimentos que estamos a ter no domínio do turismo, da economia azul, não é? Mesmo da economia verde, da economia digital, decorrem da promoção que estamos a fazer. Aliás, eu acho que fazemos pouco. Investimos pouco na promoção, temos de investir mais na promoção, porque nós precisamos criar oportunidades para os jovens. E para que isso aconteça, temos de ir buscá-las ao mundo. Isso não se consegue sentado no meu bairro queixadinha de cima, não é? Eu tenho de sair para o mundo, para buscar financiamentos, para buscar parceiros, para buscar oportunidades. Se eu ficar no meu bairro, na queixadinha de cima, isso não acontece. Tenho de sair para o mundo. Isso é fundamental
para qualquer país, mas particularmente para pequenos países, como é o caso de Cabo Verde. Sr. Ministro, vou terminar com uma pergunta que tem a ver com a casa RTC. Já que estamos a falar de empresas públicas, falou-se muito de empresas públicas, por que é que o Governo não intervém, obrigando a Eletra a pagar os mais de 140 mil contos que deve a RTC pela recolha da taxa audiovisual nas faturas de eletricidade? A Eletra deve transferir 5 mil contos semanais à RTC e não tem feito, e perigando mesmo o pagamento dos salários. Muitas vezes a empresa recorre a descoberto bancário. Existe aqui quase um conflito de interesse, não é? Mas são duas empresas públicas. Não é em relação à questão que me coloca, mas eu vou responder. Primeiro, nós estamos a dar todo o suporte financeiro à RTC. Tudo aquilo que for financiamento que a empresa precisar, com plano de negócio credível, com bom modelo de governança, temos um acordo ao nível do Governo, o Secretário de Estado Adjunto, o Sr. Primeiro-Ministro tem essa área, e eu próprio, enquanto Ministro das Finanças, temos estado num diálogo perfeito e permanente. E a regra é simples. Se nos apresentar um plano de negócio que seja bom, como já foi apresentado, nós emitimos as garantias e viabilizamos o financiamento. Esse é o primeiro ponto. Portanto, aqui temos espaços para ajudarmos a RTC e aqui não temos sequer limites para o efeito. Portanto, desde que os projetos sejam bons e precisamos de uma boa televisão, estamos disponíveis para o fazer e já o fizemos, emitindo uma garantia nesse sentido. Segundo lugar... Quem é que pode intervir então nesta questão com a Eletra? Não, eu vou responder. Em segundo lugar, e a questão que coloca é pertinente, sabe, um dos princípios basilares de um país desenvolvido é o princípio do cumprimento. Cumprimento de prazos, cumprimento de compromissos, cumprimento de obrigações. Um país onde as empresas e as instituições não cumprem prazos, não cumprem compromissos e obrigações, esquece. Isso não é país. É outra coisa, mas não é um país que se preze. Portanto, as empresas e os gestores têm a obrigação de cumprir com as suas obrigações. Neste caso, a Eletra tem de cumprir com a RTC, assim como as demais empresas devem cumprir com a Eletra para que a Eletra possa cumprir com a RTC. Portanto, eu penso que a questão que coloca é certa. Nós estamos a trabalhar para permitirmos e para garantirmos que as entidades, as empresas públicas cumpram com as suas obrigações, quer com privados, como também com as demais empresas públicas, neste caso a Eletra em relação à RTC. Podem contar com todo o nosso apoio, estamos em diálogo permanente com o seu Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e com o próprio Primeiro-Ministro em relação a essa matéria e com os gestores das duas empresas para garantir que as partes cumpram. Repara que cumprimento de prazos, compromissos de obrigações são intangíveis, mas são intangíveis fundamentais para fazermos de Cabo Verde um país de referência, um país desenvolvido, e as empresas públicas devem ser exemplos e devem ser referências para todo o nacional e tudo faremos para que isso venha a acontecer nos próximos tempos. Sr. Ministro, só nos resta agradecer a disponibilidade. Sei que a sua agenda é muito preenchida, portanto, dedicou cerca de 1 hora aqui a este programa Ponto por Ponto. Portanto, dizemos muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Sempre disponível para informar os cabo-verdianos em relação a matérias que são fundamentais para o presente e para o futuro de Cabo Verde e dos cabo-verdianos no país e na diáspora. Esperamos que sim. Quanto a si, estimado telespectador, também agradecemos por ter acompanhado a conversa, apesar do adiantado da hora, e desejamos também uma noite bem tranquila.